Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast do Dorge. Eu sou o Dorgival Alves, apresentador aqui do programa. Lembrando que eu também sou corretor e estou numa temporada voltada para o mercado imobiliário. Claro, para você, cliente comprador, tirar suas dúvidas e também trazer corretores cases de sucesso no mercado imobiliário também, para que eu possa extrair deles o melhor possível e para que você também saiba como proceder na busca pelo seu imóvel, como tirar suas dúvidas. Será que o corretor que te atendeu fez algo certo, fez algo errado? Né? Sempre vai existir esse meio passo. Será que está tudo bem? Será que eu devo me entregar mais ou desconfiar sempre de quem me atende? Dito isso, tá? Hoje eu vou trazer alguém aqui que te ajuda na busca pelo seu imóvel perfeito, na realizar o seu sonho. Então, Danilo, muito obrigado por você ter aceitado participar do podcast do Dorge. Eu espero que o seu conhecimento traga mais conhecimento para o programa e para as pessoas que nos assistem. Ótimo. Dorge, quero começar agradecendo a oportunidade da conversa, tá? Fico muito feliz em conhecer você e a sua equipe. Espero aí nesse curto espaço de tempo tirar todas as dúvidas que você queira me perguntar, que a sua audiência também possa ter relacionada a questões relacionadas a imóvel. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade aqui da conversa. Danilo, comprar um imóvel é o sonho de muito tempo das pessoas, né? Aliás, Sim. É a maior compra ou a compra mais cara que a pessoa vai fazer durante a sua vida. Sim. Então, para que esse sonho não tenha pesadelos no meio do caminho, é importante que as pessoas, né, busquem um profissional, de fato, que conheça o processo, meio e fim. Sim. Hoje, o Danilo conecta pessoas ao imóvel dos sonhos. Como que as pessoas encontram o Danilo? Como que você faz a pessoa entender que aquele imóvel é o imóvel perfeito para elas? Bom, quem quiser me encontrar, literalmente, @correteria nas redes sociais é uma forma. Hoje, como que eu atuo profissionalmente? Primeiro, a gente tem uma imobiliária, uma empresa que, de fato, trabalha com a intermediação. Nós temos a consultoria, onde nós assessoramos pessoas em questões relacionadas a imóvel que não necessariamente seja compra-venda. Por exemplo, consultorias para investimentos diversos, como Airbnb, leilão de imóveis, investimentos, por exemplo, em incorporação. Nós fazemos avaliação perícia, conciliação imobiliária. Então, além da compra, venda, locação propriamente dito, nós temos a consultoria. E também eu contribuo com o mercado imobiliário, seja através de mentoria para profissionais, quanto com a minha terceira empresa voltada para inteligência artificial no mercado imobiliário. Então, dessa forma aqui, seria uma visão 360, são as maneiras às quais eu contribuo com as pessoas para que elas encontrem aí o melhor imóvel possível. Interessante. Você falou aplicativo para investimentos, né? O Airbnb ali, imóveis para investimentos também. É um nicho. É um nicho. Nos últimos meses, o Ministério Público aqui de São Paulo, né, começou a perseguir algumas construtoras. Não perseguir, porque teve casos em que corretores venderam unidades dos HIS, são unidades, habitação de interesse social, para investidores. Sim. Ou omitiram, ou as pessoas, né, compraram sabendo e depois disseram que, né, olha, eu fiquei sabendo desta informação. Que seria o que a gente chama de CPI do HIS, né? Que está acontecendo no atual momento. Você acredita que o corretor ele deve passar todas as informações claras para o cliente? Porque aqui em São Paulo teve uma época que existia a famosa cartinha para investidor, ou seja, o cara fazia uma carta de próprio punho falando que ele estaria comprando sabendo que era no sentido de investimento, mas se for locar, aluga para pessoas enquadradas dentro das faixas do Minha Casa Minha Vida. Sim. Bom, vamos lá. O trabalho do corretor, ele é um trabalho de consultoria. Exato. Assim como o médico, assim como o advogado, assim como um contador. E esse trabalho, ele implica, mesmo que vá contra os seus interesses particulares, você mostrar ônus e bônus para o seu cliente, ok? Então, o corretor, ele não pode ser culpado de ter omitido informações a respeito das consequências de um indivíduo que não se encaixa no Minha Casa Minha Vida fazer aquisição de um imóvel que se encaixa, por exemplo, dentro do programa, dentro de programas de interesse social, de fato, entendeu? Se esse profissional atuou desse jeito, ele atuou de forma tecnicamente correta e ética, ok? Se ele fez algum tipo de omissão ou algum tipo de diminuição de consequência, ele agiu de uma maneira errada, né? Então, isso vai ao encontro da importância de você ter um profissional te assessorando que seja capaz de barrar um negócio se esse negócio não se encaixar
dentro do seu projeto de futuro. Então, por exemplo, não só na minha imobiliária, mas principalmente na minha consultoria, nós recebemos dezenas de pessoas que sim estavam dispostas a fazer um investimento em imóveis que se encaixem em programas de interesse social, mas eles tinham outros objetivos, como, por exemplo, fazer uma locação de Airbnb, fazer uma revenda no futuro para pessoas que não se encaixassem nisso. E nós, sim, fizemos a diligência correta de afirmar essas pessoas que isso poderia não ser possível e a bomba estourou, literalmente. Então, hoje, vai ser um impacto dentro do mercado de imóveis compactos que as pessoas ainda não sabem, mas isso vai mexer com a oferta e demanda da cidade. O fato de as pessoas que adquirirem esse imóvel com o objetivo de investimento não conseguir realizar esse investimento ao qual elas estavam pretendendo. Só que o que acontece, Dordi? Quando você tem esse tipo de produto em áreas nobres, a gente tem uma incidência de mais de 90% do público que adquiriu em investidor. Parte deles sabiam desse risco, parte não sabia, ok? Então, imagine um indivíduo que ele investiu num HIS na Vila Olímpia e que ele tem que alugar agora, obrigatoriamente, para uma pessoa que se encaixa no Minha Casa Minha Vida. Um apartamento de, às vezes, menos de 20 metros quadrados, ok? Ele não vai conseguir alugar isso, por exemplo, acima de um valor que muitas vezes compreenda o próprio valor de condomínio. Okay? Então, isso vai interferir sobre a rentabilidade esperada, vai interferir na oferta e procura na região, entendeu? Então, o mercado imobiliário de imóveis compactos, principalmente por conta dessa venda indiscriminada desse tipo de imóvel, vai sofrer um impacto a curto, médio prazo aí, significativo, que a gente vai ouvir falar bastante. Exatamente. Para que você possa entender, tá? O Minha Casa Minha Vida tem 4 faixas. Faixa 1, faixa 2, faixa 3 e agora o classe média, né? No caso, são rendas até 12 mil e apartamentos até 500 mil. Porém, aqui em São Paulo, só em São Paulo, é bom que você entenda, existe os HIS, HIS1 e HIS2. O HIS1 é para quem ganha até 4.554. O HIS2, tá, que é a habitação de interesse social, de 3 a 6 salários mínimos. Ou seja, um investidor que compra uma unidade HIS1, por lei, ele tem que alugar exatamente, ele já tem que comprar sabendo, essa informação tem que estar no contrato, que ele está comprando uma unidade de interesse social e tem que alugar para alguém que ganha até 4.554 e só pode vender esse imóvel depois de 10 anos se você comprar com o perfil investidor. Tem essas regrinhas. Em São Paulo, HIS1 é de interesse social. Então, o corretor, ele tem sim que passar as informações claras para os clientes investidores. Porque quem compra um apartamento com perfil investidor, o cara saiu totalmente das Minha Casa Minha Vida. O cara já é um empresário. Não atende o propósito do projeto. Exato. Lembrando que é possível que a incorporadora venda isso mais barato e até construa em determinados locais, porque ela recebe benefícios incentivos por conta do disso. Governo. Incentivos. Então, não faz sentido você pegar esses incentivos e direcionar para o benefício de pessoas que não precisam, de fato. Haja visto o déficit habitacional que a gente tem. Então, é um projeto que é para suprir o déficit habitacional, não para que as pessoas rentabilizem com isso, entendeu? E foi um princípio que foi deturpado, né? Que houve um jeitinho, de fato. Muita gente apostou que, de fato, isso jamais aconteceria, só que agora a gente está com a CPI do HIS aí, que vem levantando uma sujeira que está embaixo do tapete por parte de algumas incorporadoras que fizeram isso de forma indiscriminada e chegando até profissionais que também corroboraram, né, posso dizer assim, com essa situação, entendeu? Exato, porque o corretor só vai conseguir vender uma unidade se a construtora também tem uma brechinha para o cara conseguir comprar, né? Concordo. Se a construtora ela tem um limitador, não, se a pessoa não se enquadra nessa faixa, ele não pode comprar, desde que, né, tivesse firmado ele em contrato, ok, mas o cara não pode alegar inocência, eu acho que o corretor não. Concordo. Mas nós estamos falando aqui de corretores, né? Sim. Como que o cara pode ser um bom corretor? Você que trabalha com corretagem, você tem uma imobiliária, né? Como identificar o perfil do bom corretor? O que é que esse cara faz? Bom, o bom corretor, primeiramente, ele é um profissional de conhecimento técnico elevado. Tá, ok? Então, visto que para você se tornar um corretor de imóveis, você não precisa fazer uma faculdade, o corretor que ele se dedica a aprender, esse já é um critério de um bom profissional. Ok? Então, você precisa estudar todos os dias para que você seja um profissional que possa passar uma segurança para esse tipo de pessoa. Então, falando diretamente para um público que não é do mercado imobiliário, quando você encontra um profissional que ele demonstra não ter conhecimento técnico, a probabilidade desse profissional te gerar algum tipo de prejuízo aumenta. Então, é sempre adequado você analisar isso. O profissional ele tem conhecimento técnico para conversar comigo a respeito desse imóvel que eu estou interessado, etc.
etc. Se sim, esse já é um bom sinal, ok? Agora falando para profissionais, o que é um bom profissional? Primeiro, um profissional que aprende, um profissional que ele tem a visão empreendedora, né? Porque muitas pessoas elas entram na corretagem com um pensamento CLTista, pensamento de CLT, de que ele vai trabalhar o mínimo possível e um determinado dia do mês vai cair um determinado valor para ele, um salário, né? Quando você é autônomo, você se torna um empresário, você depende dos seus resultados. Então, a maneira com que você pensa as suas atividades diárias, semanais, mensais, ela precisa estar voltada ao resultado. Esse é o primeiro, um outro ponto, né? E você administrar o seu negócio enquanto empresa. O que você fatura não é lucro líquido, ok? Você tem responsabilidades fiscais, você tem a necessidade de outros investimentos, ok? Que seja na sua roupa, na sua postura, em curso, em outros desenvolvimentos, em você criar um fluxo de caixa, entendeu? O seu salário não é o que você fatura, o seu salário é algo que você estipula, você precisa ter uma empresa e essa empresa precisa ter um colchão, literalmente, ali para você fazer toda essa administração. Então, do ponto de vista, para quem não é do mercado, eu deixei aqui uma dica, e para profissionais do mercado, se você quiser ser um bom profissional, você precisa atender também esses critérios que eu citei aqui. Primeiro que o corretor tem que sair de casa sabendo que os seus funcionários é sua família. Você só vai levar alimento para casa se você chegar num ambiente de trabalho e trabalhar. O problema, Danilo, que eu percebo muitas vezes, é que você se distrai com pessoas iguais a você. Ou seja, tá todo mundo buscando pão, mas ninguém se esforçando o máximo para vender. Sim. Chega no plantão de vendas, vai fumar, vai beber, bater papo, conversar e tudo mais. Sim. Mas você falou de pessoas. Só que, né, o mercado imobiliário está cada vez mais crescendo e novas tecnologias acompanhando também. Existe por aí também os atendimentos rebots. Bora falar assim, inteligência, os bots. Inteligências artificiais. Tá? Mas tem pessoas que não gostam de ser atendido por inteligência artificial, né? Fica muito robotizado. Você trabalha e está desenvolvendo uma ferramenta neste sentido? Sim. Hoje, a minha terceira empresa, minha terceira atuação profissional é uma empresa de inteligência artificial para o mercado imobiliário, entendeu? O que eu te digo com relação a isso? Primeiro, a gente passou da era dos bots, né? Bots são sistemas que eles têm poucas respostas ali, aquele que você define se é A ou B, 1 ou 2, etc. E ele vai andando e vai com o objetivo de te dar uma resposta. A inteligência artificial, ela passa a interagir com as pessoas num nível consultivo, ok? Então, ela já consegue substituir, por exemplo, um estagiário, uma pessoa que não tem uma alta complexidade técnica no que ela está fazendo ali, tá? A nossa sociedade, ela está se acostumando a tratar com bots e inteligências artificiais, ok? Então, sim, eu concordo com você que muita gente prefere o atendimento pessoal até que o atendimento por bot ou inteligência artificial atenda o que ela precisa. No final, as pessoas, elas querem ser atendidas. Então, conforme as inteligências artificiais elas forem evoluindo, sim, as pessoas vão se acostumar, como já estão se acostumando, segundo pesquisas, a estar familiarizadas com esse tipo de atendimento. E o que eu chamo a atenção dentro da corretagem de imóvel é o seguinte: eu, particularmente, por estar atuando dentro desse nicho, dentro desse universo, estimo que no prazo de 3 a 4 anos, aproximadamente 70% de toda a corretagem não será mais necessária, ok? Porque ela vai ser substituída por agentes de inteligência artificial. O corretor vai acabar? Não, mas os corretores que atuarem com inteligência artificial, eles vão substituir os corretores que não atuam com inteligência artificial. Por quê? Porque a evolução, ela tem sido muito rápida. Então, por exemplo, há um ano atrás, a inteligência artificial ela não conseguia fazer boas pesquisas em bancos de dados de imóvel para trazer opções. Hoje, ela já consegue fazer isso com uma alta qualidade. As inteligências artificiais, elas não conseguiam se passar por humanos. Muito bem, ok? Você via uma conversa e você sim acreditava que aquilo era uma inteligência artificial. Hoje não. Hoje você tem inteligências artificiais que você não percebe que não é um humano, entendeu? Por exemplo. Mas, de qualquer forma, a inteligência pode sempre evoluir, mas a inteligência nunca vai substituir a presença de um humano apresentando o imóvel, falando do imóvel para as pessoas. A inteligência vai trazer algo já formado, mediante pesquisa em bancos de dados. Eu concordo com você, e o que eu chamo a atenção é o seguinte: por que eu digo que aproximadamente 70% dos corretores têm um potencial de estar fora desse mercado? Porque essa parte em que ele não pode ser substituído é uma parte menor, entendeu? Era aí que eu ia chegar. Por exemplo, às vezes a inteligência artificial fez um excelente trabalho até chegar à conclusão
quero visitar o imóvel. Sim. Vai ter que ter a presença de um corretor, ou seja, tem que ser uma pessoa humana. Sim. Porque tem pessoas que realmente compram à distância, mas ainda existe, a maioria prefere visitar o imóvel. E se maioria esmagadora. E se o corretor não estiver preparado a ponto de apresentar todos os detalhes, finalizar o processo, entender tudo que o cliente conversou com a inteligência artificial, sim, não adiantou de nada toda a inteligência fazer um trabalho de excelência e chegou na ponta, o resultado final, o corretor fez errado. Concordo. Por isso o corretor se especializa, porque, igual o Danilo falou, vai ter muita gente ficando para trás porque, né, negligenciou o aprendizado. Por quê? Quando você vai para as construtoras em especial, tá, Danilo? Sim. Você é treinado, traga o cliente no plantão que aqui a venda acontece. Eu acho que é uma mentira que contou para você. Você concorda? Eu concordo que existe esse pensamento na maior parte das incorporadoras, né? Porque isso não convida o profissional a ser habilidoso em todo o processo. Exato. Ok? Então, ele traz a pessoa até ali e dali ele terceiriza o que vai adiante. Que volta à teoria da inteligência artificial, porque essa parte de levar a pessoa até ali, eu te digo que a inteligência artificial vai fazer melhor do que qualquer corretor no futuro próximo. Eu não sou partidário dessa ideia, eu não gosto dessa teoria de fato do corretor só trazer uma pessoa até ali, ou no máximo levar até a maquete e dali ele terceirizar o atendimento. Não entendeu? suporto também. Eu não acredito que essa seja a excelência profissional, né? E sempre convido as pessoas a não sucumbirem a isso. De fato, hoje, muito tranquilamente, você vê pessoas que estão há 5, 6 anos no mercado que nunca fizeram um atendimento sozinho, por exemplo, entendeu? Que para mim é um péssimo sinal a respeito do mercado, né? Então, eu, assim como você, eu não concordo com essa ideia. E se você é um corretor que está assistindo isso, que se encaixa dentro desse perfil, o meu convite é você transcender isso e crescer tecnicamente, porque um risco à sua posição é o crescimento da inteligência artificial, entendeu? Exato. E corretor, quanto mais você é independente, menos dependente de outra pessoa você é. O que acontece, o cara fala assim, ó, as pessoas são treinadas para isso. As pessoas que se destacam é quando elas rompem aquela barreira de só trazer o cliente para uma outra pessoa finalizar. Meu querido, você sempre vai ser um eterno aprendiz de alguém. Você Concordo. nem sabe o que o cara falou para o seu cliente. Concordo. Danilo, mas você sabe, né, que aqui em São Paulo o déficit habitacional está em quase 400 mil, em toda São Paulo está mais de 1 milhão. Ou seja, por mais que tenha a construtora lançando, ainda não consegue suprir a necessidade. Ou seja, tem muito imóvel para os corretores vender. Mas quando isso acontece, o corretor tem cada vez mais acompanhar os processos, entender o processo, início, meio e fim, ou só fazer o que nós falamos agora há pouco, conseguir trazer o cliente e as construtoras e o gerente resolver os problemas, velho? Não, infelizmente, eu sou um pesquisador do mercado imobiliário, né? Então, até também por ser delegado do CRES em uma determinada regional de São Paulo, o que acontece? O tempo médio do corretor de imóveis no mercado, ele não tem crescido, ok? Então, hoje, o mercado, em média, a gente vai falar de 4 anos de um corretor tem de experiência. A gente tem um turnover significativo, então aproximadamente 70%, 80% das pessoas que estão começando hoje no mercado, elas não estarão no mercado depois de 3 anos. Então o nível técnico, ele está baixo. Ok? Ele está abaixo. Então, a gente não consegue, nos últimos 10 anos, fazer com que o corretor ele cresça em níveis de autonomia e níveis técnicos no mercado imobiliário. Então, de fato, por mais que você tenha demanda, por mais que você tenha volume, a gente ainda tem, infelizmente, em torno de 80% de um plantão de pessoas com esse tipo de perfil, que é trazer, no máximo, ser uma pessoa ali de um atendimento raso para trazer a pessoa até o plantão e dali ele terceirizar o trabalho para frente. A sua observação a respeito do déficit habitacional, ela fala sobre a oportunidade de mercado. Exato. Só que você não consegue aproveitar a oportunidade de mercado se você tem um nível técnico baixo. Daí volta o meu evangelismo dos corretores aprenderem e se desenvolverem, o que é algo assim, é como malhar ferro frio, entendeu? Então, o indivíduo, muitas das vezes ele obtém um faturamento maior, ele se preocupa em trocar um celular, em trocar de carro, etc. Ele não se preocupa, por exemplo, em aprender novas técnicas de atendimento, a conhecer sobre o nicho que ele está atuando. Então, um corretor investir em conhecimento, seja em tempo ou seja em recurso, muitas das vezes é raro dentro de contextos, entendeu? Ô, Danilo, você sabe que a nossa profissão é a profissão de fé. Tenho fé que eu vou vender.
Mas, meu querido, cuidado com a fé que você tem. A fé sozinha não move montanhas. Você tem que dar o primeiro passo. Porque tem pessoas que falam assim, eu tenho fé que este mês eu vendo. Mas o que você fez de diferente do mês anterior? Concordo com O você. que você sabe, né? Tem pessoas que vai lá esperando a venda cair no colo. E, infelizmente ou infelizmente, depende do seu ponto de vista, isso às vezes acontece. E a pessoa acha que esse golpe de sorte sempre vai acontecer. Concordo com você. Eu chamo isso de ingenuidade, né? Ingenuidade suicida, ok? Então, de fato, a pessoa, o discurso, a ação para a pessoa para ter uma performance melhor só está no discurso, não está em nenhum outro tipo de iniciativa, ok? Exato. Então, eu mentorei já centenas e centenas de profissionais, né? E realmente você vê isso, a pessoa ela tem interesse, ela professa, ela tem a fé, mas a atitude dela é absolutamente zero. Seja no que se refere a ações profissionais diferentes ou em ações de desenvolvimento, entendeu? Outra coisa que às vezes eu percebo muito, cara, cuidado com o coitadismo que você acha que é um coitado. Todo mundo tem problema, queridão. Você é só mais um na fila do pão. Agora a diferença é o que você vai fazer com seus problemas. Porque Concordo. vou fazer igual a Lídia falou para mim outro dia, você só tem direito de sentar na cadeira do vitimismo uma vez. Sim. Quando o cliente te perguntar a segunda vez a mesma coisa que te perguntou na primeira e você não saber, queridão, Concordo. sinto muito, você não procurou evoluir do que você estava no passado. Então, você sempre vai ficar no vitimismo. E o vitimismo, queridão, ele vai te aprofundar, porque o mundo não vai voltar para pegar você pela mão e trazer você para onde você gostaria de estar. Eu concordo. E o que eu falo, o que eu somo a isso é o seguinte, você não saber custa muito caro no mercado imobiliário. Demais. Okay? Então, se você deixou de ter um negócio porque você não tinha uma resposta técnica na ponta da língua, você deve fazer uma mensuração a respeito do faturamento que você deixou de ter. Então, faturo 10 mil reais numa venda. Então, ou seja, o fato de você não conhecer te causou um prejuízo de 10, você deixou de ganhar de 10 mil reais, né? E às vezes as pessoas falam, poxa, por que alguns corretores têm sucesso e outros corretores não têm sucesso? E passa por isso, que é você não saber uma coisa só uma vez, né? Quando eu atuava com incorporadoras, a minha última passagem, eu atuava na área de parcerias, né? E quando você trabalha na área de parcerias, você se relaciona com todos os corretores do mercado imobiliário, praticamente. Exatamente. E eu me deparava na seguinte situação, de encontrar corretores que chegavam numa visita de Mercedes-Benz, ok? E corretores que me pediam dinheiro da condução para vir embora, né? E das várias coisas que eu mapeei da diferença entre essas duas pessoas, uma delas é você sentar na cadeira do vitimismo só uma vez. Então, um corretor que ele chega de Mercedes, ele só não sabe uma coisa uma vez. Porque se ele for indagado e não souber responder, ele busca conhecer. Você pode ter certeza que aquilo só aconteceu uma vez. Se um cliente perguntar para ele de novo, porque ele estudou. Ele não se permite não saber uma coisa somente mais de uma vez, entendeu? Mas você também sabe, né, Danilo? Nós sabemos em si, a profissão de corretagem, você é um pouco solitário. Eu concordo. Às vezes as pessoas elas fazem um discurso muito lido na internet, mas no dia a dia você é solitário, porque a venda depende de você. Sim. Mas também tem as pessoas egoístas. Deixa o ego subir. Essas pessoas que estão com o ego lá em cima, elas muitas vezes não param para ouvir uma dica de alguém que está iniciando agora. Ou vice-versa, né? Sim. A gente se depara com os coaches da internet. O cara, às vezes, tem um Mercedes ou um BMW, acha que já é o vendedor das galáxias e começa a vender cursos, né? Sim. Os famosos coaches da internet, que nunca sequer pisaram o pé no plantão de vendas. Concordo. E como que fica essa situação toda? Porque você sabe, né? Na internet é o que eu mostro ser, não o que eu sou. Concordo com você. Muita gente é enganada por essa aparência. Exato. Né? E de fato, depois de um tempo, você aprende a observar outros indícios do que de fato é um profissional dessa área que tem de fato sucesso, ok? Então, você ir lá, pegar um carro de luxo, fazer ostentações na internet e utilizar a frase pronta, não significa que esse indivíduo ele tem um conteúdo que vai afetar diretamente a sua vida, que vai, de fato, gerar uma prosperidade na sua vida profissional. Esse é um cuidado que as pessoas têm que ter, de fato, entendeu? A dica que eu dou é o seguinte, você tem que observar mais da pessoa, além do luxo que ela demonstra, entendeu? E antes de você fazer um investimento nela, ela precisa agregar com você antes
no gratuito, de fato, para poder valer a pena o seu investimento de recursos ali. E uma vez que você fez o investimento, você tratar de absorver a maior parte do conteúdo possível, né? Porque hoje as pessoas são muito boas em comprar cursos e não colocar em prática o que elas compraram, seja em curso, seja em livro ou qualquer outra coisa, né? Então, além do investimento, é você absorver esse investimento e colocar em prática. Então, acho que é isso que eu acho que vale a pena falar sobre esse ponto específico. Maravilha. Mas nós também falamos de sonhos. Comprar um apartamento é um sonho sonhado por a família toda. Mas tem sonhos que se tornam pesadelos, né? As pessoas muitas vezes estavam com poder aquisitivo hoje, comprou o imóvel, só que depois começou a ter problemas financeiros e este imóvel vai para leilão. Eu sei que você também trabalha com leilão. Sim. Aí tem um outro sonho. Tem o primeiro sonho do cara que sonhou em comprar e tem o sonho do cara que quer comprar a oportunidade de comprar um imóvel mais barato do que foi vendido através de leilões. Só que leilão é um pouco mais delicado de vender. Eu particularmente não sei e você trabalha. Sim. Como lida com os dois sonhos? Primeiro que é você tirar um morador que comprou o imóvel a primeira vez para que você possa vender, né, ou entregar este imóvel para um cara que comprou através de um leilão? Vamos lá. Essa é uma boa pergunta. Muita gente não se atreve a se envolver com leilões muito por conta do que eles chamam de carga emocional, de muitas das vezes estar retirando o sonho de alguém. Exatamente. Entendeu? Literalmente, né? O primeiro ponto que eu chamo a atenção é o seguinte, eu posso falar com propriedade porque eu sou representante da Caixa para imóveis adjudicados em uma determinada região, a gente tem experiência em leilão diversos de imóvel, né? Primeiro, para que o sistema financeiro imobiliário ele continue acontecendo e ajudando as pessoas a realizar vários sonhos, você precisa retirar o imóvel de pessoas que não pagaram, ok? Porque senão o sistema quebra. Então, para continuar realizando sonhos, é necessário que você tire o imóvel de quem não pagou. E quando a gente fala de quem não pagou, trocando em miúdos, a gente está falando de menos de 1% dos negócios, ok? Então, a gente não está falando de um volume grande de pessoas e de imóveis, percentualmente, ok? Um outro ponto também é o seguinte: todo mundo que perde um imóvel numa situação de leilão, ela teve várias oportunidades para que isso não acontecesse, ok? Então, primeiro, vender o imóvel, ok? Renegociar a dívida, ok? Muitas das vezes, tanto a minha consultoria, ela trata de pessoas que querem arrematar, mas também atende pessoas que estão perdendo imóvel em leilão. Muitas das vezes, a pessoa que está perdendo o imóvel em leilão, ela pode colocar o imóvel para locação. E a locação pagar aquela dívida, entendeu? Então, o fato de uma pessoa perder um imóvel, muitas vezes ela é vítima dela mesma, não das circunstâncias, entendeu? Sim. Então, ela opta em seguir um determinado caminho, que muitas vezes não é orientado tecnicamente, e que leva ela a perder o imóvel. Então, Danilo, Danilo, trabalhando com isso, eu convido as pessoas a não ter nenhum tipo de dó ou restrição de alguém que está perdendo um imóvel no leilão. Porque saiba que se ela perdeu o imóvel, ela teve várias oportunidades de fazer com que isso não acontecesse. Esse é o primeiro ponto. O segundo, se colocando no lugar do investidor, exatamente, da pessoa que falando para o investidor, de fato, né? O imóvel de leilão, eu sempre recomendo as pessoas fazerem isso, porque eu digo assim, você arrematar um imóvel no leilão é como se você estivesse fazendo uma ação social. Então imagine o seguinte, imagine 10, 15, 20 famílias que recebem um dinheiro de uma empresa a qual está congelado há anos, que está brigando na justiça há anos, e isso foi viabilizado porque você arrematou um imóvel num leilão. Entendeu? Então assim, você está fazendo uma ação social arrematando um imóvel num leilão. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é que isso existe uma ciência e é necessária uma consultoria. Por quê? Não é todo imóvel que compensa, do ponto de vista de negócio de imóvel, e não é todo processo que compensa. Porque existe um processo administrativo jurídico por trás de cada imóvel que está no processo de leilão. Então, se você não tem esse conhecimento, você precisa terceirizar uma consultoria para isso, ok? O erro muito comum é de pessoas, no afã do lucro, entrarem nisso sem ter o conhecimento necessário e acabarem tendo algum tipo de prejuízo. Então, esse é o alerta que eu deixo para quem pensa em arrematar imóvel em leilão. Porque quando eu compro um imóvel, eu tenho um prazo muito curto para pagar o valor do lance que eu dei. É o mesmo sistema de carros em leilão? Por exemplo, eu arrebatei este imóvel, sei lá, por 200 mil, eu tenho um prazo para pagar para a casa
de leilões. No caso, a Caixa, porque os imóveis que você trabalha são da Caixa, correto ou não? Não, eu sou representante da Caixa, mas não trabalho só com a Caixa. Com a Caixa, né? Por exemplo, aí eu tenho um prazo para pagar este imóvel. Sim. Paguei para a Caixa o valor que eu dei de lance, né? Ninguém deu mais que o meu. Eu tenho um período para que essa pessoa saia da casa que eu arrebatei, ou tem casos que se arrastou por anos, mesmo depois já tendo pago minha conquista? Um grande estigma a respeito do leilão é sobre a desocupação. Exatamente. Ok? Existe sempre uma lenda de que, nossa, vai demorar anos para tirar a pessoa que está ocupando, etc, etc. Vamos lá. Hoje, falando final de 2025, um trabalho bem feito nesse processo, você consegue uma desocupação entre 3 e 6 meses tranquilamente, ok? Tem criança, tem idoso, etc. Não importa. Se você fez um processo correto, no máximo entre 3 e 6 meses você consegue uma boa desocupação nesse imóvel. Todas as histórias tristes que eu recebo, todas, de que esse prazo não foi cumprido, demorou 3 anos, etc., está ligado à falta de condução do processo. Não que seja um processo ruim, não que seja impossível. A pessoa que estava conduzindo aquilo cometeu uma série de erros que fez com que esse prazo se excedesse. Mas é possível você tranquilamente fazer uma desocupação entre 3 e 6 meses, ok? Danilo, tem coisas que dói, mas tem que serem ditas, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Então, para o mercado de leilões, exatamente isso é o normal. É o normal. O que chama atenção também é o seguinte. Nós já acompanhamos muitas e muitas desocupações, ok? Muitas das vezes, a pessoa que está ocupando aquele imóvel já não é nem o proprietário do imóvel. Por exemplo, imagine um proprietário que ele vê a eminência dele perder o imóvel dele num leilão, ok? Aluga, né? Ele pega e aluga, e ele deixa o inquilino ali. Então, muitas das vezes, quando a gente vai fazer desocupação, tem um inquilino dentro. Ou tem um amigo, ou tem uma outra pessoa que está ali já sabendo que em breve ela vai ter que desocupar aquele imóvel. Entendeu? Eu digo, na minha estatística, não só pelo trabalho que a gente faz, mas também por acompanhar outras consultorias, em torno de 2 a 4% de todas as desocupações a gente vai ter uma resistência severa da pessoa estar ali e falar, cara, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, entendeu? Mas lembrando que existe todo um aparato legal com relação a isso e que mesmo pessoas que se encaixam nesse tipo de resistência, nesse tipo de situação, a estimativa de desocupação ainda fica dentro dessa que eu falei para você, entendeu? Então, a partir do momento que a pessoa legalmente perdeu um imóvel no leilão, esquece, ela não tem a opção de não sair deste imóvel de alguma forma, entendeu? Para você perceber, né? O corretor tem várias funções, não é só você tirar o CREST e falar assim, sou corretor. Não. Danilo, para ser corretor perito e principalmente fazer parte, né, do banco de corretores da Caixa, porque você tem que se associar, não é? Tem que ter um curso específico. Sim, vamos lá. São duas coisas diferentes. O avaliador perito é um profissional que, além de ser corretor, ele se certificou para ser um profissional para aferir valor de imóvel. Para isso, não é simplesmente olhar para o imóvel e falar, ele custa tanto. Existe uma metodologia aprovada pela BNT, do qual a gente segue essa metodologia e cria um laudo ao qual e determina o valor de mercado desse imóvel, ok? Esse laudo ele é utilizado por juízes, ele é utilizado em uma série de processos que ele cumpre todo esse requisito técnico para que se entenda que aquele é o valor do imóvel. E isso é ser um avaliador perito. Quando a gente fala de trabalhar com os imóveis adjudicados da Caixa, você também precisa atender uma série de critérios e você se habilita junto à Caixa para ser um consultor vendedor de imóveis ao qual ela adjudicou, que ela colocou em processo de leilão, entendeu? Então, muitas das vezes, para que a pessoa possa fazer uma arrematação, uma compra direta do imóvel da Caixa, ela precisa dessa assessoria. E quando ela vai por esse caminho, ela se depara com uma lista de uma série de profissionais que podem assessorá-la com relação a isso. Então, se a pessoa não me conhece, ela pode, por exemplo, me indicar no site da Caixa mesmo, ou vários clientes da consultoria, de fato, ao momento que a gente vai orientar a respeito da compra desse tipo de imóvel, já é vinculado à nossa consultoria, entendeu? Interessante. Então, hoje também você dá palestras, né? Mentora. Bom, nós falamos no off que você também dá mentorias, mas está um pouco parar desse lado das suas mentorias, correto ou não? Sim, eu leciono vários assuntos na corretagem de imóvel. E como a gente não consegue ser onipresente de fato, hoje o ano de 2025 foi um ano em que eu pausei o meu programa de mentorias para me dedicar ao programa de inteligência artificial, à empresa de inteligência artificial. Então hoje eu estou ativo na imobiliária, na consultoria e na inteligência artificial.
A sua inteligência artificial, você já tem empresas parceiras utilizando ou ainda está em fase de desenvolvimento? A gente está em fase de desenvolvimento nesse momento. Na verdade, a minha própria imobiliária utiliza. A expectativa, nós estamos gravando aqui em dezembro de 2026, a expectativa é que em final de fevereiro de 2026 a gente coloque ela a mercado, a inteligência artificial, para atendimento de leads, de fato. Né? Interessante. Você falou que é delegado do CRES. Sim, Regional do Campo Belo. Na Zona Sul, no caso, né? Danilo, é impressionante. Todas as vezes que tem o lançamento, o CRES bate. É denúncias, porque às vezes eu acho, né, que as construtoras também deveriam dar oportunidade para as pessoas que estão tirando o CRES ou estão em processo de finalização do CRES. Sim. Mas não é o que nós vemos no dia a dia. Muitas vezes, eu e você, né, que estamos com o CRES em dia, estamos concorrendo muitas vezes que pessoas que não querem ser corretor, mas naquele lançamento específico, o gerente resolveu trazer um amiguinho e colocar sob a sua asa, né, para trazer comissão, ter mais chance de vender. Pode acontecer. Existe uma brecha também nas construtoras que permite este tipo de venda, não é? Na verdade, não. Qualquer pessoa que vai fazer um trabalho de intermediação imobiliária, ela precisa estar adequado dentro do processo do CRES. Exato. Entendeu? Então, ou vai ser uma pessoa que vai estar estagiando ali no momento inicial, ou ela precisa ter um CRES já em definitivo, ok? Se a gente tem uma pessoa ali que vai fazer algum tipo de atendimento, se passando por um corretor, ela precisa estar enquadrado nisso. Caso ela não esteja, aí se encaixa em exercício legal da profissão. Okay? O que eu quero dizer é o seguinte, Danilo, assim, ó, cara, todo mundo tem que entrar por algum caminho em alguma profissão. Sim. Não é proibido que você entre sem o CRES, mas você tem que entrar sabendo que você tem que dar início ao processo de tirar o CRES. O correto é o seguinte, se o indivíduo ele estará num ambiente comercial, se ele estará exercendo algum tipo de atendimento, ele precisa ao menos estar credenciado na condição de estagiário. Mas nós sabemos que no dia a dia não acontece, né? Infelizmente. Por isso que também existem as fiscalizações. E eu aproveito a oportunidade para o seguinte, se você é um profissional que você está observando isso no seu ambiente de trabalho, denuncie, entendeu? Porque isso faz um mal para a profissão. Com certeza. Entendeu? Porque o indivíduo, hoje, como nós estamos falando, imagine um indivíduo que ele já é credenciado, um indivíduo que já está regular, ele já tem uma propriedade técnica em média baixa. Imagine um indivíduo que nem isso tem. Entendeu? Então, assim, para que a gente enriqueça o nosso nicho de atuação, que é a intermediação imobiliária, corretagem de imóvel, você precisa ter profissionais comprometidos, regularizados e de alto nível técnico. Todo mundo ganha com isso, entendeu? Então, quando você tem esses fantasmas, essas pessoas ali, eu sempre convido aos profissionais regulares denunciarem. Entendeu? É uma pessoa que está fazendo um exercício ilegal da profissão. Ela não merece a sua benevolência. Então, mas ele é legal, etc. Não importa. Se existe um profissional dentro desse ambiente que não está regular com relação ao CRES, pega o telefone, entra na internet e faça a denúncia, por favor. Exatamente, porque, cara, para você ser corretor ou corretora de imóveis é tão simples, é 6 meses, tá? É a lei 6.530 que é de corretor, você pode fazer o TTI, que é o Técnico em Transações Imobiliárias, né? Só que nesse meio tempo, as pessoas muitas vezes demoram os processos para sair o estágio, né? Sei lá, cara, procura uma escola que esteja associada ao CRES sair do seu estado, porque eu já vi problemas. Não, concordo. E o que eu somo a isso, a sua observação é o seguinte, não existe motivo para não estar regular. Entendeu? Imagine o seguinte, o fato de existir um processo para tirar a carteira de motorista não te autoriza a dirigir sem carteira de motorista, entendeu? Exato. Então é a mesma coisa. E o processo, o meu processo demorou. Isso são situações ligadas a você, à instituição que você escolheu, não ao processo como um todo. Existem pessoas que, num prazo de 2 meses, já estão com a carteira oficial do CRES, entendeu? Exato. Danilo, tem pessoas que vendem muito rápido, tem pessoas que levam um tempo maior para vender seu primeiro imóvel. Sim. Tem um período que eu possa entender que eu estou, de fato, no lugar certo, na hora certa, porque, veja bem, às vezes você é um bom vendedor, muitas vezes não de imóveis, né? Às vezes eu sou muito bom vendedor em algo que não seja corretagem, até mesmo porque vender imóvel, meu queridão, é o produto mais caro do mercado. Concordo. Tem um período que eu possa perceber, ou o gestor perceber que esse cara, vai bem, não vai bem, é melhor conversar com ele francamente, porque muitas vezes nós somos iludidos pelos próprios gestores. Concordo. Vamos lá. Quando a gente fala de tempo,
ele é absolutamente relativo. E a gente vai ter principalmente variações de acordo com o nicho profissional que a pessoa está atuando, ok? Quando a gente fala a respeito de qualidade profissional, eu sempre convido as pessoas a não pensarem no resultado, mas pensarem no trabalho. Se você tem um indivíduo que ele consegue exercer ações comerciais, de fato, ele é um vendedor atuante e ele está crescendo em propriedade técnica, esse é um indivíduo que ele merece ter um espaço dentro de uma imobiliária. Por quê? Porque a venda ela é plantio. Muitas das vezes há um represamento, às vezes ele passa um tempo sem vender, mas os resultados vão acontecer pelo trabalho que ele está fazendo, ok? Vamos falar agora vamos partir da ideia que nós estamos tratando de profissionais que exerçam atividade comercial da maneira regular, ok? No seu ambiente de trabalho, na sua rotina profissional. Se a gente pegar um indivíduo que ele trabalha com Minha Casa Minha Vida, propriamente dito, eu entendo como adequado, trabalhando regularmente, que depois de 30 dias ele já tem algum resultado, ok? Se a gente está falando de um médio padrão, de um VGV aí, de um valor de venda entre 500 e 1,5 milhão, esse prazo a gente já está falando de 4 meses, 5 meses, como adequado. Quando a gente sobe para o altíssimo padrão, como a gente está falando de um VGV de 3 milhões, eu já vou colocar aí 1 ano, ok? E se a gente falar do altíssimo padrão, que é algo acima disso, a gente já está falando de 1 ano e meio, entendeu? Na minha opinião, pelo que eu tenho observado. Então, na sua observação, para você que é iniciante, que não tem muito poder aquisitivo, falo dinheiro, é interessante que você inicie pelo mercado popular, porque você vai ter uma previsibilidade mais rápida de vender imóvel. Você tem um fluxo de caixa maior, entendeu? Muitas das vezes o resultado valida o método, exatamente. Entendeu? Então, a pessoa que ela começa e ela vai ter um resultado depois de 1 ano e meio, ela tem até uma dúvida sobre o que ela está fazendo está correto. Por quê? Porque demorou muito tempo para gerar um fruto, propriamente dito. O Minha Casa Minha Vida, não. Você consegue testar mais e ver ações, a causa e efeito de algumas situações que você vai adaptando na sua rotina de trabalho, entendeu? Agora, corretora... Agora, isso é sério, tá? Bom, se viu que eu também era sério, tá? Mas esse aqui merece um adendo. Você é autônomo, meu querido ou minha querida, mas quando você se submete a trabalhar em uma construtora ou imobiliária, você tem que seguir as regras desta empresa. Entenda, você vai usar a estrutura dessa empresa para fazer seus negócios. Afinal de contas, você também é uma empresa. Mas, Danilo, você sabe que tem corretores que falam assim, eu sou autônomo, eu vou vender de tudo. Pessoas que são assim, né? Vou vender tudo, elas tendem a ter sucesso ou prefiro estar vinculado a alguma empresa para que eu possa ter mais previsibilidade? Olha, vamos lá. Primeiro, duas coisas diferentes. O vender de tudo. O vender de tudo é um dos principais erros da corretagem imobiliária. Você precisa ter foco. Foco de nicho de imóvel e foco geográfico, ok? As exceções, elas têm que ser exceções. Exato. Ok? De fato, minha mãe quer comprar, um parente meu quer comprar um imóvel em outro lugar, eu tenho como atender isso. Beleza, que seja uma exceção, que não seja uma prática. Esse é o primeiro ponto. Segundo, com relação à empresa. Existem pessoas que elas conseguem trabalhar absolutamente sozinhas, ok? Ela consegue definir o horário que ela vai acordar, o que ela vai fazer, tanto pela disciplina quanto por conhecer o método, ok? Então, tem pessoas que elas simplesmente não sabem trabalhar. Elas precisam estar em um ecossistema que doutrine ela e que diga o que ela vai fazer e como que ela vai fazer, ok? Se você tem a disciplina e você tem o método, você está habilitado a trabalhar de uma maneira absolutamente autônoma, ok? Se você tem a disciplina, só que você não tem o método, você precisa estar dentro de um ambiente, que seja uma incorporadora, que seja uma imobiliária, algum lugar onde você tenha liderança, hierarquia e orientação, ok? Então, se você não tem nenhum dos dois, a corretagem não é para você, entendeu? É sobre isso. Ô, Danilo, mas também, ainda sobre corretores, existem os corretores síndrome da CLT. Tem horário para entrar e horário para sair. Depois disso, o telefone fica low profile, só responde, por exemplo, no dia seguinte, às 8h45, que é quando inicialmente os horários de trabalho iniciam nas construtoras, né? Uhum. Como lida com esse tipo de corretor? Porque acha, não,
já sai da construtora, porque tem corretor que sai corretor do stand para dentro, do stand para fora e esqueceu que é corretor. Sim. Vamos lá. Vai um pouco ao encontro do pensamento que eu falei de dono, pensamento empreendedor, que ele é absolutamente necessário a partir do momento que você decide atuar na corretagem de imóvel, ok? A sua pergunta é a seguinte, Danilo, como lidar com isso? Eu digo o seguinte, a gente não precisa lidar com isso porque o próprio mercado, ele coloca essas pessoas para fora. Entendeu? A minha experiência de 16 anos atuando com milhares de corretores de forma diferente indica que se você tem esse pensamento, mais cedo ou mais tarde você vai sair do mercado. Entendeu? Então, porque é inconcebível esse tipo de pensamento com a nossa profissão. Porque a nossa profissão, ela tem o benefício da autoadministração. E você precisa. Então, muitas das vezes você sim está trabalhando até mais tarde, só que num outro momento você tira um período da manhã para resolver questões pessoais, coisas desse tipo. Você precisa ter essa autoadministração. Se você se colocar dentro da caixa do CLT, os negócios imobiliários não acontecem no horário comercial. Entendeu? Sempre depois. Sempre depois. Por quê? Porque o horário comercial é o horário que o seu cliente está trabalhando. O horário que ele vai sentar com a esposa para falar sobre imóvel é 8, 9 horas da noite, que aí ele te manda mensagem. E aí você precisa estar disponível para o trabalho. Estar disponível, muitas vezes, parar, sentar no computador, fazer uma pesquisa, responder uma simulação de financiamento, etc. Entendeu? Então, se você estiver amarrado dentro com o pensamento dentro da caixa do CLT, você não consegue trabalhar no horário que o seu cliente precisa. Exatamente. Entendeu? Então, em resumo, é isso. Danilo, e aqui em São Paulo, né, está cada vez mais verticalizado, né? Os imóveis, as grandes empresas compram os imóveis pequenos para construir grandes empreendimentos, né? Sim. Eu sei que você fez uma visita no empreendimento da Cirela, by Cirela, se não me engano, lá na, acho que Vila Olímpia, né? Eu vi no seu perfil. Sim. Eu sempre procuro visitar empreendimentos. A Cirela é uma incorporadora que eu costumo visitar bastante. Eu não lembro se é na Vila Olímpia esse daí que você está falando, mas... Eu acho que é o maior empreendimento da Cirela aqui em São Paulo, um dos, né? Sim, um dos maiores. Que ela constrói. Você sempre faz esse trabalho de visitar a obra, não? Para pegar informações técnicas ou só... tô aqui, bobeira, eu vou lá. Bom, sempre que eu posso, eu estou visitando imóveis, né? Principalmente em imóveis que tragam diferenciais. Então, por exemplo, agora eu lembrei do que você está falando. Se trata de um complexo diferenciado que uma incorporadora construiu em uma determinada região, né? Então, eu gosto de ir lá e conhecer isso diferente. A verdade é que na construção civil existe muita coisa parecida. Mas existem sim empresas, não só a Cirela, mas várias outras, trazendo propostas diferentes. Né? Então, eu particularmente sou um amante da arquitetura, do urbanismo, então eu gosto sim de conhecer isso. E também eu vou além, né? Então eu avanço em métodos construtivos, o que as incorporadoras estão fazendo, para justamente ter mais propriedade técnica para tratar com os meus clientes, entendeu? Então, tudo isso soma um nível técnico maior do profissional. Te trouxe para esse assunto porque, corretor, não se iluda, muito menos iluda seu cliente. Você vai ter que falar para o cara que muitas vezes o que ele quer, não o que ele pode no momento, né? Porque às vezes o cara fica imaginando comprar algo que está fora da realidade dele e o corretor, com medo de dizer que o cara não pode naquele momento, acaba que iluda o cara e chega no banco o cara não consegue pagar. Então, corretor, você vai ter que falar para o cara, né? Porque o que eu percebo, tá, Danilo? Às vezes o cara paga aluguel a vida toda em 20 metros quadrados, quando vai comprar algo para chamar de seu, quer comprar algo de 100 metros quadrados, muitas vezes totalmente fora da sua realidade, né? Sim. Eu acho que o corretor tem que ter este feeling de falar para o cara, olha, o que você quer hoje você não pode, hoje você pode este daqui. Você também tem este perfil? Vamos lá, eu trabalho com pessoas, seja na imobiliária e seja na consultoria, ok? Então, as pessoas vêm até os meus negócios, seja por anúncios, etc., mas também vêm para resolver questões. A pessoa que ela não é do mercado imobiliário, o médico, advogado, contador, ele não entende de imóvel e ele não está contextualizado com relação a imóvel. Então, na cabeça dele, o que é muito difícil, muitas das vezes, com 1 milhão, ele compra um palácio. Exatamente. Mas, na verdade, não. Mas por quê? Porque esse indivíduo, ele não trata com o mercado imobiliário há uma década, literalmente. Por quê? Porque uma vez que ele tem a necessidade dele suprida, ele não fica procurando imóvel. Entendeu? Literalmente. Exatamente. Né? Então, essa sensibilidade e essa possibilidade e essa assertividade de comunicação para contextualizar o seu cliente é um dos fatores do sucesso da corretagem de imóvel. Isso passa não só pelo indivíduo de alto padrão, que às vezes ele
ele quer comprar um palácio com 1 milhão, mas também passa pela senhora simples que muitas vezes não sabe como funciona o Minha Casa Minha Vida, que tem um nome sujo e que achou que dava, e que viu uma propaganda e que falou, poxa, eu queria comprar com uma entrada de R$ 200, coisas assim. Que é você, de fato, contextualizar o seu cliente e trabalhar ele a médio e longo prazo. Que passa por você também ir convencendo ele a se contextualizar. Entendeu? Então, por exemplo, o indivíduo ele acha que ele pode comprar um palácio com R$ 1 milhão. Mas por que um palácio? Ah, porque eu queria isso, isso, isso. Não, mas tudo bem, você não precisa de um palácio, você precisa... Isso daqui já te atende. Esse daqui não é 1 milhão, mas é 1.200.000, está mais próximo, entendeu? Então, se você não tiver essas propriedades técnicas para trazer essa educação em outros níveis, você fica restrito no trabalho na corretagem de imóvel, entendeu? Exatamente. Eu sempre falo para meus clientes, sabe, que eu também sou corretor de imóveis, eu falo, olha, em São Paulo em específico, onde eu atuo, empreendimentos próximos a estações de trens e de metrôs, em sua grande maioria dentro do Minha Casa Minha Vida, não tem vaga de garagem. Sim. Uma vaga de garagem... O cliente não sabe disso. Eles não sabem, ou seja, o cara fala assim, olha, não, eu vou comprar algo, eu quero com vaga, mas pagou aluguel a vida toda em algo que não era seu e não tinha vaga e você não reclamou. Então tá na hora de você comprar algo que é seu sem a vaga, depois você usa o seu primeiro imóvel para comprar o maior e com vaga. Dentro de São Paulo, tudo que é próximo às estações de trens e de metrô, dificilmente você encontra com vaga de garagem, porque você já está próxima à estação. Só que tem corretores que omitem isso do cara, por medo, por algum motivo. Eu concordo. Cada profissional tem um princípio de atuação. Isso não só para os corretores, mas também médicos, advogados, uma série de outras coisas, né? Muitas vezes essa omissão é por desconhecimento e outra realmente por medo de perder o negócio propriamente dito, que fala sobre a competência técnica dele, sobre a índole dessa pessoa, né? Então, eu sempre defendo você dizer a verdade, mesmo que isso te custe o negócio. Exatamente. Entendeu? Então, esse é um ponto para nós chamarmos a atenção para quem não é do mercado imobiliário, ok? Então, se o profissional ele é capaz de te falar coisas que coloquem a perder o negócio, esse profissional ele merece uma relevância diferenciada, porque isso fala sobre a idoneidade e a honestidade dele, entendeu? E também chama a atenção para os profissionais do seguinte: você responde civil e criminalmente pela intermediação que você faz. Exato. Então, se você omitir que não tem vaga de garagem, se você der a entender, ou se você mentir a respeito desse assunto, você pode e deve responder civil e criminalmente por conta disso, entendeu? Tanto que, voltando a falar sobre a CPI do HS, muita gente vai entrar nessa ciranda de ter que responder judicialmente por uma mentira que falou a respeito desse ponto específico na hora de vender um imóvel. Exatamente, eu sempre fico cuidado. Cara, porque assim, nós corretores, nós temos fé pública, tá? Entenda, Sim. Corretor tem fé pública, tanto é que nós temos atuação a nível nacional. Onde você for, você só pede uma autorização para o CRES do seu estado. Da regional, Da regional e vai. Então, até que eu para João Pessoa agora e eu pedi uma autorização, paguei uma taxinha de R$ 41, eu acho, para atuar em João Pessoa. Mas o metro quadrado de São Paulo, Danilo, pelo menos a Minha Casa Minha Vida, o mercado que eu tenho conhecimento, uma vaga custa R$ 80 mil em menos de 9 metros quadrados. Você que é acostumado com alto padrão, qual foi a vaga mais cara que você vendeu? A gente já viu vagas de R$ 350 mil. Já vi esse tipo de situação. No caso do altíssimo padrão, a gente tem uma incidência de venda de vaga menor, porque os próprios imóveis já vêm com uma quantidade é um tanto até mandatório, né? Que os imóveis eles já têm uma determinada quantidade de vaga que seja condizente com aquele padrão. Então, por exemplo, se você vai falar de um imóvel de 4, 5 milhões de reais, esse imóvel precisa ter 4 vagas para mais, entendeu? A gente vai de 1 milhão a 2, 2, 3 vagas, a gente já está falando como adequado, entendeu? Então, a gente tem uma incidência menor de vagas de garagem, de venda de vaga de garagem quando a gente sai do Minha Casa Minha Vida. Mas, realmente, a vaga tem sido vendida a preço de ouro, posso dizer assim. É que tem. Danilo, você sabe que em toda negociação, muitas vezes, quem decide a compra é a mulher. No alto padrão é igual ou não? Vou falar com a mulher. Eu particularmente tenho uma teoria diferente com relação a esse ponto específico, né? Muitas das vezes eu enxergo a mulher como uma pessoa que está mais à frente disso, né? Porém, o indivíduo homem, né? Ele não se submete a morar num lugar que ele não queira, de fato, né? Então, em algum acordo, mesmo que seja velado, mesmo que não vá, não seja público ali para as pessoas fora do casal, você precisa ter um acordo entre um casal com relação àquilo, né? Até porque, muitas das vezes, hoje,
o homem ele acaba entrando com a renda maior, o comprometimento financeiro maior, muitas vezes num projeto de aquisição de imóvel. Então isso requer um de acordo para ele, um determinado nível, entendeu? Então a gente tem uma das partes se posicionando mais à frente, tanto que, por exemplo, a maior parte dos leads do mercado imobiliário é mulher, né? Que é a mulher que entra e começa a pesquisar na internet, etc. Mas muitas das vezes sim você precisa do de acordo do outro indivíduo, né? Então parece que é a mulher que está mandando, mas por trás você precisa de alguém falando, dando uma benção também para que aquilo seja viabilizado. Exato. Entendeu? E como você enxerga o mercado imobiliário? Ele está aquecido, vai continuar aquecido agora no próximo ano, porque o ano que vem é ano de eleição. Bom, o mercado, vamos falar o mercado imobiliário, na verdade, são muitos mercados dentro de um só. Exato. Vamos particionar ele um pouquinho para falar a respeito disso. Por exemplo, o mercado imobiliário comercial, ele está aquecido, porque você tem um movimento da volta do home office, pode-se dizer assim. Muitas empresas estão trazendo as pessoas de dentro de casa para dentro dos escritórios. Então, isso demandou mais escritórios. Então, esse é um mercado que está bom. Vamos falar do mercado residencial como um todo na cidade de São Paulo. Com a alta dos juros que aconteceu nesse ano, impactou muito o médio padrão. Quando a gente está falando de médio padrão, seria de 500 mil a 2 milhões e meio, 3 milhões de reais, ok? Que é um público que financia aí aproximadamente 60%, 70% da aquisição do imóvel. Com um aumento na taxa de juros, isso deixou muito mais caro. Então, este mercado, na minha estimativa, ele caiu... quando eu digo minha estimativa, eu não estou falando só dos meus negócios, eu estou falando de quantidade de imóveis financiados, mentorando outras imobiliárias, o que a gente tem acompanhado no mercado. Comparado ao ano passado, ele caiu em torno de 40%, ok? E a gente tem um mercado do altíssimo padrão, que continua muito bem. Então, o Minha Casa Minha Vida, que é a parcela até 500 mil, foi muito bem esse ano, ok? Está muito aquecido, tanto que ele representa quase 50% de todo o mercado, ok? O médio padrão, ele caiu e o altíssimo padrão também continua aquecido. Então, a gente tem esse cenário aqui no mercado imobiliário de São Paulo no ano de 2025. As pessoas muitas vezes reclamam do tamanho dos apartamentos do Minha Casa Minha Vida, que fica entre 35 e 38 metros quadrados, tá? Sim. Porque existe uma lei específica, né? Se passa de determinados metros, já sai do Minha Casa Minha Vida. Sim. Às vezes eu quebro a objeção das pessoas, tá? Cara, é melhor você morar em 35 metros quadrados que é seu, do que você morar em 100 metros quadrados dos outros. Até mesmo porque, né? Como já diz, o aluguel, a dívida é longa, mas o aluguel, meu queridão, é eterno. Se prepara aí, porque... aliás, né? O proprietário não vai deixar você um mês atrasado, não. É logo a cartinha de despejo, né? O aluguel, não. No Minha Casa Minha Vida, Danilo, tem uma vantagem muito boa pela Caixa, tá? Você financiou pela Caixa e você, por algum motivo, você perdeu o emprego, você pode comunicar à Caixa que a Caixa vai congelar o seu financiamento. Sim. Por um ano. Você tem essa vantagem, porque tem pessoas que ainda não conhecem. Sim. E falam, se eu perder o emprego. Não é que a Caixa perdoou sua dívida, tá, queridão? Ela apenas congelou e colocou lá no finalzinho, você continua pagando. Foi o similar que aconteceu na pandemia, que as pessoas fizeram um congelamento de algumas parcelas durante a pandemia, entendeu? Isso é interessante. O que eu chamo a atenção é o seguinte... hoje as moradias, a arquitetura está muito mais otimizada do que no passado. Com certeza. Entendeu? E também tem um outro fator relevante que é o seguinte: o tamanho das famílias está diminuindo. Então hoje é muito mais comum você encontrar pessoas que moram sozinha, um casal, uma pessoa com um filho, coisa desse tipo. Hoje, vamos imaginar que na prática, uma pessoa ela precisa de 25 metros quadrados para viver tranquilamente. Se você imaginar um casal próximo de 40 metros quadrados, não é nada absurdo. Literalmente, não é nada fora, né, disso. Então, vai ser natural essa miniaturização dos espaços, otimização dos espaços. E também, para que a gente venha a suprir esse déficit habitacional, levando em consideração que o custo da construção vem subindo exponencialmente, você precisa também reduzir o tamanho. Entendeu? Então, é um encontro de interesses, é um encontro de demanda demográfica, posso dizer assim, né? Porque visto que a quantidade de pessoas não está diminuindo, ainda não está diminuindo, e você tem
famílias menores, cara, você precisa de muito mais imóveis, entendeu? E você só vai conseguir isso fazendo imóveis menores. Mais compacto, né? Terreno de 3 mil metros quadrados, você constrói inúmeros apartamentos. Sim. Danilo, e nós estamos quase chegando no fim. Qual o recado que você deixa para os corretores e corretoras de imóveis, né? Que estão iniciando ou que já estão na profissão, mas acham que está dando errado, as coisas estão andando devagar? Bom, a corretagem de imóvel, é possível você fazer um paralelo, uma analogia com o direito, ok? Imagine que um advogado, no momento que ele se inscreve para fazer uma faculdade de direito, ele já esteja com uma carteirinha para poder exercer. Então, nesse momento, se isso acontecer, ele não tem um conhecimento técnico e não tem um conhecimento de negócio para isso, ok? E é isso que acontece com o corretor de imóveis. Então, muitas das vezes ele está habilitado a exercer a profissão, só que ele não tem um conhecimento técnico e não tem um conhecimento de negócio. Para você sobreviver e você poder prosperar na corretagem de imóvel, você precisa de conhecimento técnico. E muitas das vezes a sua empresa não vai te dar isso, o Cresce não vai te dar isso. Você só vai alcançar isso você investindo tempo e recurso para poder ser um corretor de imóveis com conhecimento técnico avançado. Se você não for um corretor de imóveis com conhecimento técnico avançado, você não vai prosperar nessa profissão. Entendeu? Ah, mas eu fiz uma venda, etc. Foi sorte, ok? Para você fazer uma carreira onde você possa dizer daqui a um tempo, eu tenho 10, 15 anos de mercado imobiliário e eu prosperei com isso, tive várias consultas, você precisa estudar todos os dias. Se isso não acontecer, daqui a 3, 4 anos, você estará dentro da minha estatística de que aproximadamente 70% dos corretores já não estarão. Por quê? Porque a gente vai vir com outros desafios e um deles, por exemplo, é o avanço da inteligência artificial dentro da corretagem de imóvel. Exatamente. Então, corretor, corretora, a sorte não existe se você não fazer por onde ela acontecer, tá? A sorte é consequência da sua constância. Não acha que, eu tô com sorte, sinto muito, tá lei de engano, queridão. O mundo não vai voltar para te buscar, o mundo não vai voltar para dar a sorte que você acha que merece. Sim. Enquanto você estiver sentadinho na cadeira do vitimismo, você se ferrou. Concordo com você. Pois é, né? Isso aí. E é isso, pessoal. Dito Show. isso, muito obrigado. Até o próximo episódio. Danilo, muito obrigado por você ter participado do podcast. Eu acho que trouxe muitas informações relevantes, né, para as pessoas. Sim. Porque o mercado imobiliário, né, quando você acha que sabe, você não sabe. Concordo com você. Não é isso? Concordo com você. É isso então aí. é isso. Tchau, Muito pessoal. obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.